Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra deste domingo, dia da Santíssima Trindade, né? Eu fiz um momento oracional nas meditações de junho, orações do creio pelo símbolo, a oração do símbolo niceno-constantinopolitano, que é muito similar ao creio que nós rezamos na missa aos domingos, né? E que ele é recitado em momentos específicos da missa, em momentos oportunos. Então, eu não sei se hoje vai ser recitado, né? O Santuário do Pai das Misericórdias vai estar promovendo a festa do Pai das Misericórdias por causa da solenidade da Santíssima Trindade, né? Eles fazem a festa do Pai justamente nesse período do domingo, após o domingo de Pentecostes. Lembrando também que eu estou fazendo a trezena a Santo Antônio, né? Nesse dia 7 já é o 8º dia da trezena. E o momento, o áudio das meditações de junho estão se restringindo agora a consagração ao Sagrado Coração de Jesus, alguma leitura de algum santo que fez a experiência do Sagrado Coração e juntamente meditações com Nossa Senhora, seja pelo Catecismo da Igreja Católica, seja pelo Livro Azul do Padre Gobi, leitura de alguma mensagem interna, né? Em honra a Nossa Senhora de Fátima em sua segunda aparição, que aconteceu em 13 de junho de 1917. Tá? Parece confuso mesmo, né? Mas vai fazer o quê? Aqui eu quero divulgar tudo ao mesmo tempo agora e fica bem complicado, né? Bem complexo. Também já dei início à novena de Santa Albertina Berkenbrock, que coincidiu ontem, no dia 6 de junho, dia de São Marcelino Champagnat, e que por algum motivo ela tá assim, eu comprei o livrinho dessa novena por acaso, ela veio junto de um conjunto, né? Não que eu escolhesse ela. E aí eu vi a referência dela, com o dia ela não é santa, ela é beata ainda, no meu caderninho de liturgia diária, que é um referencial, né, das leituras da missa, que eu tenho da Paulus, que é o livretinho. E como aquilo me chamou a atenção, eu falei, eu tenho um livrinho, eu vou fazer a novena. Então tá dentro da trezena de Santo Antônio, porque vai coincidir certinho, né, vai dar certo o negócio. Então, para não perder a motivação das novenas, né? Tá bom? Então, tá meio estranho aí meus áudios, né? Não estou disparando muitos, mas eu tenho que dar uma explicada do que eu tô fazendo nesse momento do mês de junho. Com relação ao Pitaco, por enquanto não tem. Eu prefiro nem comentar porque é um absurdo atrás do outro essas notícias que a gente vê, né? E ultimamente eu tenho visto crianças sendo negligenciadas. Até teve um caso aqui no interior do Paraná, de Sertanópolis, que o pai tentou matar o próprio filho, né? E infelizmente aquele menino que caiu do prédio lá em Pernambuco também. É outra situação, assim, tá difícil de digerir essa situação. Sem contar que aquilo que eu imaginei, essas aglomerações relacionadas às manifestações contra o racismo lá nos Estados Unidos provocaram um aumento do contágio do coronavírus, né? Lá. Então, gente, se cuide, pelo amor de Deus. Mas outra coisa que eu gostaria de colocar, mas principalmente, como já que acredito, estou falando com pessoas que têm um pezinho na RCC, gostam do lado carismático, né? Aqui da Igreja Católica, Apostólica Romana, fazem muita quebra de maldição familiar, estruturas antigas, né? Relacionamentos assim, por exemplo, dentro de uma família tem muitos casos de, desculpa, tem muitos casos de suicídio, sei lá, de bebida, né? Não tem? Aí as pessoas pedem para o grupo de oração fazer essa quebra, né? Para que nunca mais tenha gente viciada em bebida, em drogas, em sexo, traições, né? Às vezes é um negócio que vem lá do tempo do bisavô, né? Não sei se você já parou para pensar assim, mas eu particularmente, uma das coisas que me deixou assim atraída dentro
do braço, né, da RCC, foi essa questão da quebra das maldições familiares. Mas há controvérsias, porque mesmo dentro da palavra de Deus existem duas situações. Isso, né, será que, como é que é? Tem uma passagem no Antigo Testamento que diz, que o próprio Deus pergunta, quem é que disse que quem come uvas verdes vai ficar com os dentes pretos? Uma coisa assim, né? O próprio Todo-Poderoso fala que a pessoa, por exemplo, eu e você, né, caro irmão, cara irmã, tomamos a decisão de fazer o seguimento a Cristo. Independente do que houve no passado, dentro da nossa linhagem familiar, o que importa é que eu e você, no momento presente, estamos aceitando o caminho, o seguimento da Boa Nova. Então, o que aconteceu lá atrás, é lá atrás. Por outro lado, existe uma linha mesmo de oração de quebra de maldições familiares. Porque se você começar a parar para pensar e fazer perguntas para o seu avô, tio-avô, parentes mais antigos, você vai descobrir que existem alguns padrões de comportamento. Não precisa nem ser psicólogo, é só você observar. Existem padrões de comportamento que se repetem ao longo das gerações e não necessariamente na linha direta, tipo avô, pai, filho e neto e bisneto. Às vezes ele é difuso, né? Às vezes você ouve assim: eu tive um tio-avô, irmão do meu avô, que cometeu suicídio. Logo na sequência, uma tia se matou. Mas dentro daquela mesma linhagem familiar. Por exemplo, se é o avô da parte de mãe, por exemplo. Eu posso dizer da minha família por parte de pai, casos de suicidas mesmo. E foi de várias formas, assim, vários motivos que provocaram isso. E sem contar que eu sou descendente de japoneses, né? Isso não acontece nos chineses, nos japoneses é muito comum. Que a questão do suicídio, por muito tempo, no tempo dos samurais, era uma questão de honra. Era quando você cometesse um erro ou tua honra estava manchada, era necessário cometer o suicídio para limpar o nome da família. Então aí vai um processo até mais complexo que envolve questão de justiça, mas até que ponto, né? Perante os olhos de Deus, isso não é justiça, né? E isso reverberou por muito tempo em várias gerações da minha família por parte de pai. É isso que eu estou querendo dizer. Então, de repente, tem situações de suicídio, alcoolismo, sexo desregrado, traições, doenças que é muito similar, por exemplo. Quer ver? Isso eu já ouvi de um cliente. Eu trabalhava com comércio, né, de livros, e um cliente meu falou que na linhagem familiar dele tinha situações que aconteciam com mulheres. A bisavó tinha caído de cama, tinha uma doença, até falou, mas eu esqueci. Caiu de cama por causa de uma doença. Depois, uma das tias padeceu disso e na sequência uma sobrinha, uma coisa assim, estava cometida do mesmo mal. Era assim, era uma doença não muito comum, mas também não era tão rara, mas era um negócio estranho, ele dizia, né? Até um senhor, um professor muito cético com relação à religião, mas ele queria dizer que é estranho, né, essas coisas que acontecem e tal, e doenças. E eu já falei em áudios anteriores e volto a repetir que até dentro da psicologia clínica, terapia familiar principalmente, essa questão de situações geracionais, eles são estudadas por meio de um esquema de árvore genealógica própria dentro da psicologia, se não me engano, cognitiva comportamental ou dentro da terapia familiar sistêmica, uma das duas, em que é possível fazer identificação de situações que acabam passando geracionalmente falando, e isso acaba abalando o emocional e psicológico das pessoas. Inclusive, a pessoa chega até a pensar: será que um dia eu vou ser acometido disso, já que acometeu com a minha avó, com a minha bisavó, tia-avó, uma tia, uma sobrinha, uma mãe mesmo, né? Ou no lado dos homens, né? Tá, eu fiz esse meandro todo por quê? Então, se alguém gosta de rezar para quebra de maldição, eu tenho reparado, né, já não faz muito tempo, situações assim que nós aqui no Brasil temos culturas diferentes, né? Eu falo da região sul.
A região sul, ela foi povoada a partir do fim da escravidão, 1888, final do século XIX, começou um processo de imigração de povos europeus, alemães, italianos, pessoas do leste europeus que se dizem alemães, mas não são alemães, russos, poloneses, mais poloneses ucranianos, eslavos, né, povos eslavos em geral, espanhóis, quem mais? Teve ingleses aqui, mas os ingleses não fundaram nada. Eles até, como é até engraçado falar, os ingleses fizeram mais aquisição de recursos. Por exemplo, eles que venderam todos os loteamentos da região de Londrina, por exemplo. Por isso que o nome Londrina tem a ver com Londres mesmo. Lá na cidade de Londrina, aqui no Paraná, que é a segunda cidade maior do Paraná, tem aquelas cabines telefônicas vermelhas. Mas lá não tem mais ingleses morando. Os ingleses só fizeram parte da Companhia de Terras do Paraná para a venda aos imigrantes. Tanto é que meu avô, uma ala da família, teve terras naquela região do norte pioneiro, não só na região de Londrina, né? Todo que abrange aquela região no entorno de uns talvez 50, 100 quilômetros. Então várias cidades foram fundadas devido a essa movimentação comercial que os ingleses fizeram. Comercial não, uma venda de terras, né? Mas para você entender, eles empresariaram a coisa. E lá teve, na região norte do Paraná, existe muita gente lá imigrantes do Japão, italianos e tal, né? Mas, por exemplo, nós somos uma cultura praticamente europeia, mesmo tendo essa incursão dos japoneses, a colônia japonesa, a maior do mundo, fora, né, onde tem maior quantidade de japoneses no planeta, fora do Japão, é no Paraná, interior do Paraná e uma parte do interior de São Paulo, né? Tem espalhados em outras regiões do planeta, mas não tanto. Isso é só um detalhe, mas o que eu estou querendo dizer? A região sul, por ter essa carga europeia, então sempre teve essa questão de vamos batalhar. Tem o lance das cooperativas, porque alemão se juntava com a família de alemão se juntava com os alemães, os italianos com os italianos, e, né, a princípio era isso, os japoneses com os japoneses, e foi formando as cooperativas para que cada um pudesse agregar forças e vender seus produtos. Isso é um detalhe. Então toda a política, claro, nós somos uma república federativa, obedecemos ao governo brasileiro, mas temos uma cultura de classe média, ou seja, você pode estudar, trabalhar, fazer aquisição dos seus bens e quem sabe crescer na vida. Isso pode parecer óbvio, né, para seus ouvidos, mas eu acredito que na região do Nordeste e Norte do país isso não seja tão óbvio assim. Porque essa questão do menino que caiu lá da sacada, lá em Pernambuco, no 9º andar, acho que é o Miguel, né? Isso mostra, aquilo ali mostra que a patroa não tá nem aí pro filho da empregada. As câmeras mostram. A polícia já falou. A polícia já deu a pena. Só que, lógico, ela tem dinheiro para pagar e não fica presa, né? Ela é esposa do prefeito de uma cidade do interior do Pernambuco, inclusive. Eu sei que é a dor da mãe chorando, dizendo que eu cuido dos filhos dela, né? Segundo a empregada, a moça que perdeu o filho. Mas eu cuido dos filhos dela, entrego certinho. Como é que ela não tem capacidade de cuidar do meu filho? Pois é, lamentavelmente, alguém tem que falar para essa senhora que não. Você acha, desculpa falar, mas você acha que a patroa vai cuidar do filho da empregada com o mesmo amor que os próprios filhos? Sabe, eu espero, talvez se eu estiver falando para um nordestino, para uma pessoa aí do norte do país, mas principalmente no Nordeste, vocês vão me desculpar, mas a cultura do Nordeste é ainda o sistema arcaico colonial. Quem é patrão, se eu sou branco eu mando, empregado que se lixe, para mim eu trato como escravo. É por isso que em certas regiões lá do Nordeste, as empregadas e diaristas domésticas, nesse momento de coronavírus, não puderam ficar em casa, porque as dondoconas, senhorinhas de engenho, não podem gastar as mãozinhas dela lavando prato, como aconteceu com o restante do país do Sudeste para baixo. Porque as domésticas aqui nessas regiões estão sem emprego. As diaristas, né, que fazem a diária na casa, a limpeza, estão sem emprego.
porque cada um teve que se virar, e aí as mulheres e homens estão surtando em casa, com os filhos em casa, tendo que fazer comida e limpar a casa ao mesmo tempo, né? Mas pelo menos não temos esse pensamento arcaico de forçar a pessoa a pegar ainda coronavírus nesse momento, porque eu não posso lavar os pratinhos para não gastar o esmalte da mão. E isso é uma realidade que eu já ouvi até em uma outra situação. Até não ia fazer o pitaco, mas agora vou ter que fazer. Então, para mim, que moro aqui no Sul, isso é um absurdo, esse tipo de pensamento arcaico. Isso já passou. A escravidão acabou. Mas infelizmente nós vemos isso. E essa coisa intestina, né, essas revoltas com relação à cor da pele, sabe, só porque é negro, só porque é filho da empregada, a moça poderia até ser branca, mas porque é filho da empregada, né? A patroa não tem nada a ver com isso, mandou o piá ficar passeando de elevador, só que aí a tragédia aconteceu, né? E aí? Soube também de uma história, mas esse eu vou ter que indicar o Instagram do menino, só né, só se você puder apoiar. Tem um Instagram de um menino lá de Salvador, ele é negro, lê muito, tá passando por uma situação difícil dentro de casa, mas nada que tire o ânimo dele, né? A mãe diarista, acho que deve ser isso, a mãe é autônoma, tá desempregada, e ele tem um padrasto que infelizmente padece de AVC na cama. E ele tem um Instagram de livros, assim, ele indica livros. E ele recebeu ofensas, porque parece que ele leu um livro que aí o cara se ofendeu, um ser qualquer se ofendeu, falou pra ele assim em off, né, em inbox, que onde já se viu, chamou ele de tudo, de gordo. Então houve gordofobia, houve preconceito racial, falou que o cara tinha que, falou que o menino, é um menino, falou que o menino tinha que permanecer lá na senzala, tipo essas coisas. E que aquele livro que ele estava lendo era coisa de branco. Ah, vou tomar banho, né? E a família está decidindo se vai entrar com processo, porque hoje em dia crime virtual de infâmia e injúria, ela tem peso grande. Está dentro do Código Penal brasileiro. Há uns 15 anos ainda não, mas de uns tempos para cá está. Mas é aquela coisa, você quer apoiar o trabalho dele, desse menino lá de Salvador, o nome dele como é que é? Andriel? Adriel? Agora não lembro. Eu sei que o link é arroba livros do DRI, DRI, livros do DRI. Né? Então eu vi na reportagem e achei um absurdo. Mas isso mostra o pensamento arcaico das pessoas daquela região, só por causa da cor da pele. Pensa, gente, Salvador, o maior número da população é negra, lá na Bahia, né? Mas o pior são as relações de trabalho, relações na questão do ensino superior, professores que se acham superiores porque, você é pobre. Por exemplo, teve uma situação, eu não posso citar nomes, mas houve uma situação de uma pessoa cega e até entrei em contato com uma amiga dela para ajudar com alguma coisa, mas não deu certo. Deixa, né? Cada um com os seus problemas. Eu acho que a pessoa não entendeu também a minha motivação, né? Aí ela falando que lá os professores não dão muita bola para a menina que é cega fazendo curso de letras e só falta dizer na cara que volta lá pro teu sertão lá, porque o que que um cego vai, o que que uma cega vai resolver estudar ensino superior? O próprio professor da faculdade, hein? E isso mostra o ranço colonialista que o Brasil vive lá. Por isso que é difícil mesmo essa questão política aqui no Brasil. Porque, além dos interesses ser diferente, a forma de pensar dos políticos é totalmente diferente. Um cara do Sul não vai pensar assim, mas o cara do Nordeste, é cego, é preto, é negro, é mulher, tem o cabelo encaracolado, que se lasque. Né? É duro, é bem complicado. E aí a gente não precisa trazer o problema dos Estados Unidos para cá. É só estudar história do Brasil, né, gente? É só estudar a história do Brasil. Por isso que eu admiro muito o pessoal aqui do Nordeste que vem aqui para o Sul tentar batalhar e ganhar sua vida por aqui, ou no Sudeste, mas mais aqui no Sul. Porque eles veem que é possível estudar e conquistar alguma coisinha. Nem que seja um aluguel de uma casa, uma certa dignidade também. Respeito. Uma certa, né? Porque às vezes não tem, porque aí vem o preconceito, você é nordestino. Ainda tem isso, né?
Mas vai fazer o quê? A vida é dor, né? Temos que encarar tudo, tem que aproveitar tudo para nos fortalecer. Eu gastei todo esse tempo porque é o tema do momento, né? E, e ver essa situação, um homem negro que não fez nada, ser morto por um policial branco e o cara ainda fazendo pose com o joelho no pescoço. Isso é o ranço colonialista norte-americano. Isso é um ranço. Isso realmente é nojento mesmo de ver. E assim, eu não posso dizer, oh, não faça manifestações. Não, tem mais é que fazer mesmo. O governo deles é muito parecido com o nosso aqui no Brasil, sabe? É, eu estou vendo a ascensão do nazismo na minha cara, na minha frente, e ninguém está vendo isso. Eu estou vendo os discípulos de Hitler fazer sua ascensão aqui, no Brasil, nos Estados Unidos e por aí afora. Entende? Mostra como que a situação está insustentável e como que a sociedade, tanto norte-americana e como a sociedade brasileira, não devem aceitar esse tipo de coisa. Não devem mesmo. Até porque os escravos negros foram trazidos à força. Reinos, né, que hoje são países que se dizem democráticos e tal, tiveram suas riquezas baseadas na venda de escravos negros trazidos, né, da África para cá, para os Estados Unidos, a bel prazer dos senhorizinhos coloniais, certo? Então, rezar para que isso seja quebrado, rezar mesmo. O que parece ser a normalidade da vida não é a normalidade da vida, gente. Por que eu estou falando isso lá? Pode parecer até um tom preconceituoso com o pessoal do Nordeste, né? Eu não quero que leve isso. Eu tive uma amiga no tempo da faculdade que ela era da região do Ceará, mas sertãozão do Ceará. E casou com um militar, que era um amigo meu, um amigo nosso, né? Quer dizer, o casal era amigo meu, e militar e tudo vieram para o sul. Ficou um tempão morando aqui. Ela reclamava que faltava sol, porque imagina, cearense, né? Ficar num lugar assim nublado é muito duro. Aí ela voltou, só que foi para a região de tal do Ceará. Ela foi para um outro estado do Nordeste, João Pessoa. É, foi isso. Aí ela contou para mim que tava difícil arrumar emprego porque ela não estava engolindo certas coisas. Bom, primeiro porque ela era professora de yoga, né? Uma boa pessoa. Eu só não sou a favor do yoga, mas ela foi dar aula lá, só que só via que conseguia o público rico, as dondó cada vez. E ela percebeu que naquela sociedade, lá daquela região que ela estava, não tinha classe média. Ou você era rico, ou você era extremamente pobre. Que aí o pobre não sabe nem o que é yoga, pra você ter ideia. E ela queria fazer um projeto com as mulheres lá, mais pobres e tal, não conseguiu. Aí ela saiu, ela não mora mais lá, ela se mudou, acho que foi pra Europa, perdi contato. Mas é essa situação, né? A gente acaba se acostumando com uma sociedade que tem o rico, tem o meio rico, tem o classe média, tem a média alta, a média baixa, a média média, tem o pobre, tem o miserável, e às vezes o miserável daqui não tá tão miserável se comparado com o miserável lá do Nordeste, né? Agora, você viver numa sociedade que não tem classe média, que você não consegue falar com uma pessoa que tem informação, mas ao mesmo tempo trabalha, rala bastante, é difícil mesmo. Porque tem gente que tem tudo. Tem tudo. Ah, é dondoca, meu marido é isso, é aquilo do governo, é político, é militar, ganha lá um salário absurdo por mês, enquanto que a doméstica tá lá vivendo de R$ 800, né? Nem é salário mínimo, né? Ah, eu falei. Falei mesmo. Eu vejo ainda a obra de Gilberto Freire, Casagrande e Senzala, na minha cara, em vários setores da sociedade brasileira, mas principalmente alguns setores aí fechados aí de vários estados do país que não é bem por aqui. É lá. Porque uma coisa é você ser racista no sul, que você leva um processão nas costas, né? Agora outra coisa é você ser racista lá no Nordeste, que nem processo avança. Então acho que se você é dessa região do Nordeste, caro irmão, cara irmã, reze muito pela sua região. Reze para que esse ranço colonial acabe. Isso tem que acabar. Isso não é normal. Isso é arcaico. Isso é super antigo. É mesmo dizer que vamos trazer os egípcios com o faraó e toda a população escrava para fazer as pirâmides do Egídio, como dizia o. Ai, pirâmide, né? Não é nem do Egito, é do Egídio, né? É bem assim, sabe?
Desculpa, falei, né? Parece coisa assim meio anormal, mas olha, e eu não posso compactuar com esse negócio de supremacia branca, porque eu não sou, primeiro que eu sou oriental, né? E esse povo branco, que se diz branco, etc., e apoia esse tipo de coisa, esquece de ver que os brancos são a minoria no mundo inteiro. A prevalência é dos orientais e negros, em questão de números. Mas enquanto o poder está sempre com os brancos, né? Isso que eu acho bem engraçado mesmo, mas não tem problema. Deus está vendo. Até porque o poder supremo, o poder é soberano de Deus. E todo aquele que está no poder depois vai ter que responder para a justiça de Deus, independente se acredita em Deus ou não. Então vamos lá. Liturgia da palavra deste domingo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nesse dia 7 de junho, solenidade da Santíssima Trindade, a cor litúrgica é a branca, tá? Dia 7 de junho de 2020. A primeira leitura está no livro do Êxodo, capítulo 34, versículos de 4 a 6 e de 8 a 9. Naqueles dias Moisés levantou-se e, quando ainda era noite, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe havia mandado, levando consigo as 2 tábuas de pedra. O Senhor desceu na nuvem e permaneceu com Moisés, e este invocou o nome do Senhor. Enquanto o Senhor passava diante dele, Moisés gritou: Senhor, Senhor, Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel. Imediatamente Moisés curvou-se até o chão e, prostrado por terra, disse: Senhor, se é verdade que gozo de teu favor, peço-te, caminha conosco, embora este seja um povo de cabeça dura, perdoa nossas culpas e nossos pecados e acolhe-nos como propriedade vossa. Palavra do Senhor. O salmo de hoje está na verdade, é um cântico de Daniel, capítulo 3, de 52 a 56, com o refrão: A vós, louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais, louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito o nome santo e glorioso, louvor, honra e glória eternamente. No templo santo onde refugia a vossa glória, louvor, honra e glória eternamente. Em vosso trono de poder vitorioso, louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito que sondais as profundezas, louvor, honra e glória eternamente. E superior aos querubins vos assentais, louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito no celeste firmamento, louvor, honra e glória eternamente. A vós, louvor, honra e glória eternamente. A segunda leitura está na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 11 a 13. Irmãos, alegrai-vos, trabalhai no vosso aperfeiçoamento, encorajai-vos, cultivai a concórdia, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com o beijo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Palavra do Senhor. O evangelho de hoje está em João 3, versículos 16 a 18. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação. Bem, aqui termina a liturgia da palavra e eu vou me despedindo por aqui, porque eu fiz um pitaco muito grande. É um assunto espinhoso, gente, mas você tem um amigo do Nordeste que está aí na região Sudeste com você, ou aqui no Sul, ou até em Mato Grosso também é outra situação, né? Lá é outra situação também. Mas tá podendo viver bem? Fala, né? Fala para ele que tudo pode ter dignidade, né? Desde criança, né, na minha pequena experiência assim de observar notícias do Brasil, quando eu era criança, falavam muito da indústria da seca no Nordeste, né? Que recursos iam para os governos lá do Nordeste, dos estados, não eram disponibilizados para a população local, né? E até hoje, gente, até hoje eu vejo reportagens e aquilo não muda. Povo morrendo de fome, povo com aquelas casinhas de barro no meio do sertãozão, no meio daqueles cactos, tentando criar bode, tentando criar vaquinha,
galinha e seco e seco. Gente, lá em Dubai, que é um deserto, os sheiks do petróleo fazem chuva acontecer. Ou seja, o ser humano já fez a tecnologia necessária para mudança de clima. Então, a quem esses recursos públicos do Brasil estão indo no caso do Nordeste? Por que o estado onde eu estou a coisa funciona e chega no outro estado lá do Nordeste, do interior, dos interiorzão da vida aí, Norte, né, e tal, não acontece? Centro-Oeste também. Por que a coisa não acontece direito? Por que não tem hospital? Sabe? Então, o coronavírus, isso aí mostrou uma deficiência muito grande também na parte política de certas regiões. Por que tem muita gente morrendo lá em Manaus, lá em alguns estados do Nordeste? Porque os políticos já não estão nem aí para o povo, sabe? Eles querem embolsar o dinheiro, sendo que tem dinheiro suficiente para construir no mínimo 3 hospitais na capital de cada um desses estados, para ter sustentar, né, para sustentar, deixar os pacientes vivos, independente se são pobres, se são se parente do político, se tem dinheiro ou não. É recurso público. Então, gente, já não pode se acostumar com esse tipo de coisa. Luta política também exigir uma mudança de quebra. Eu sei que isso dá morte, principalmente, né? Essas coisas que eu tô falando, eu tô no sul. Se eu estivesse no Nordeste, eu acho que mandariam me matar. Até eu lembrei de um professor de história no tempo do ensino médio. A gente via pelo sotaque, professor de história, pelo sotaque que ele não era do sul. E naquela época era meio raro uma pessoa formada, vinda de outro estado, principalmente no Nordeste. E depois ele falou para nós que ele fez um estudo, acho que um mestrado, na região dele mesmo. Ele não falou que cidade que era. E ele criticou, o trabalho dele era uma crítica à imagem do padre Cícero, porque o padre Cícero, todo mundo tem lá como santo, padroeiro, tal, tanto se fosse santo estava aprovado no Vaticano, né? Mas quando a gente lê livros de história, faz estudos sobre aquela região, e materiais que vêm do Sul e do Rio de Janeiro, materiais de história, didático, nós estudamos que o padre Cícero realmente teve um poder político sobre é, o, tinha o seu potencial político ali, manipulando os políticos e os interesses locais, né? Tinha grande influência, mas para a população local, Padinho Cisso, né? Como dizia lá um programa de TV, é tido como santo milagreiro. E aí esse professor, ele fez um trabalho extremamente crítico nessa parte, mostrando o homem Padre Cícero. Aí ele contando que eu tive que sair do meu estado, me refugiar por aqui, porque eu fui declarado morto. Eu fui ameaçado de morte. Né? Então, era uma pessoa que descobriu a realidade através de fatos, através de fontes, mas por uma crítica, ele foi condenado à morte porque ele estava denegrindo a imagem de um santo milagreiro. Alguém tomou as dores, né? Então é difícil mesmo essa quebra. Então, nesse caso, quando pelo lado humano é complicado, a gente tem que rezar pelos nossos irmãos que são oprimidos diariamente. E as pessoas oprimidas se acostumam com isso, porque acham que aquela realidade é a realidade mesmo. É a realidade de fato, mas acontece que existem outras realidades que não precisamos viver na realidade do século XVII, XVIII e XIX. Não estamos mais na era colonial. Acabou. 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 E se Deus quiser, se o fim do mundo acontecer como muita gente quer promover, eu espero que o povo de Deus se prepare, né, para esse suposto fim de mundo, que nós estejamos entregues a Jesus, mas aí vai ser o fim mesmo, de tudo, de todas as realidades possíveis e imagináveis, né? Só que a gente precisa estar preparado, né? Porque muitas tribulações virão e a gente precisa estar em paz diante de tudo isso, se cuidando, lógico. Sabe? Então, esse tema racial é complicado, mas eu não consigo engolir isso. Eu não consigo. Só porque a pessoa é definida pela sua cor de pele, porque tem um olho puxado, porque tem uma descendência, sabe? Ainda fala que, como é que é? Teve um caso também, há um tempo atrás, que uma menina negra estava brincando, acho que em São Paulo,
Tava brincando no parquinho de princesa, tava vestida de princesa. E aí uma senhora veio se meter e falou: não existe princesa negra. Coitada. Acho que também não existe princesa gorda, né? É, sabe, essas coisas ridículas que a pessoa tem que enfiar a língua pra dentro. Pra que humilhar criança? Sabe? Eu não entendo essas coisas. Isso daí não faz parte do reino de Deus. Jesus nunca foi assim, sabe? Então, se você tem essa mania, vamos cortar essa mania, vamos rezar para acabar com isso. Mas se você conhece alguém, vamos rezar para quebrar isso, porque isso não vai trazer boas coisas para sua família, para essa pessoa e ainda por cima vai ser julgada. Deus julgará, tá? Certo? E rezar também pelo menininho que caiu lá da sacada, né? Coitadinho. É duro, viu? É muita criança morrendo por negligência dos pais, de adultos que não são pais, é um monte de coisa, sabe? Então a gente já está no século XXI e ainda assim não saber, nem sei se vamos sobreviver a esse século, mas de qualquer forma vamos ter que encarar, né? Então fica meu reclame da vez aqui. Não é nem meu humor, é uma indignação mesmo. É a realidade do brasileiro, né? Então não se acostume com esse tipo arcaico de viver e de pensar. Se você pensa assim, tá na hora de mudar seus conceitos. Não é um diploma que te forma o melhorzinho da coisa, às vezes te torna até pior. Se um diploma te tornar a pior pessoa do mundo, melhor você ser miserável. É melhor. Porque eu penso assim hoje em dia, se eu tenho, eu vou fazer um curso. Se aquele papel desgracento me tornar uma pessoa pior, então eu não quero fazer o curso, eu não quero diploma nenhum de nada. Porque também não adianta ter mestrado para ficar lavando louça em casa. Vamos falar a verdade também, que eu conheço gente assim. Tem gente que tem doutorado, é fofoqueira e tá cuidando de filho, lavando prato em casa. Eu não entendo essas coisas. Doutorado para mim é você estar enfiado na universidade fazendo pesquisa, promovendo algo para a sociedade. Agora, gastando dinheiro público para depois ficar aí dizendo eu sou doutora nisso, grandes porcaria. Não sei para quê. Não se presta para mãe, não se presta para limpar a casa, não se presta para cuidar do marido, só se presta para ficar voando ai, os meus sonhos. Aí não dá, minha gente. Desculpa. Cai na realidade. Faz uma realidade melhor. Isso é perder tempo. Esse negócio de vivenciar sonho voando na sua cabeça, porque aí todo sonho acabou com o coronavírus. Isso é ótimo, porque as pessoas têm que entrar na realidade da coisa. Tudo pode mudar, sabe? As pessoas têm que aprender que tudo muda e a gente precisa então ter uma fé firme, ter, sabe, convicções firmes com Jesus. Ele é o nosso seguimento. O resto é resto. Senão a gente vai virar saco de tripa, que como dizia uma professora minha, lembrei dela esses dias. Você já pensou? Tem várias qualidades, tem vários tipos de pessoas que são saco de tripa. Elas se alimentam, defecam, às vezes tem umas tripas bonitas, toda lustrosa, toda cheia da purpurina, toda cheia do veludo, mas é saco de tripa. Não faz nada para a sociedade, nem para ser um ateu pagão que ainda pensa na humanidade. Nem para isso se presta. Então, o que me dirá ainda o povo que se diz povo de Deus, que é totalmente saco de tripa. Perverte a teologia, perverte o catecismo. E desculpa, tem muito irmão aí saco de tripa. Vejo muitos. Eu também sou uma saco de tripa quando eu posso e quando eu não posso. Né? Então eu fico pensando, hoje eu estou sendo um saco de tripa? É a minha dor que eu estou sentindo hoje, porque às vezes tem dias que eu estou com dor, né? Será que até essa dor eu não consigo oferecer pela conversão dos pecadores? Nem para isso me presto? Que beleza de saco de tripa, né? Um intestino sujo. É isso que a maioria é. E isso que a gente tinha que olhar no espelho. Sabe? Melhor definição que eu já ouvi de uma pessoa. Ou você é um saco de tripa ou você faz a diferença, seja na sua casa, na sua família, na sociedade, para Deus também. Coitado, tadinho de Deus. Implorando pela nossa presença e a gente não dá nem bola lá no Santíssimo Sacramento. Tudo bando de saco de tripa. É horrível, mas é bom a gente ouvir umas coisas difíceis, sabe? Pra gente começar a digerir as realidades da vida. Tem muita gente saco de tripa. Eu me incluo nessa. Tá? Até porque foi a professora minha que falou pra gente. Há muito tempo atrás. Nem sei que fim levou ela.
Uma maravilhosa numa professora. Gente, pronto, falei tudo. Tem uns que tem tem boca de lixo também, né? Mas fazer o quê? Ótimo domingo, né? Vamos meditar, colocar as coisas no lugar. Esse negócio de vai passar, não tá passando, né? Desde março que estamos aqui e já estamos aqui em junho, certo? Se cuidem, pensa bem, pensa no próximo, vê lá o que você está fazendo e vê como é que você está tratando também os teus filhos, a tua família e o próximo é você mesmo. Não adianta se enganar. Deus não aceita mentira. Então não viva a sua mentira como se fosse sua verdade, porque um dia a casa vai cair direitinho. Não seja saco de tripa, tá? Fica a reflexão meio pesada aí, mas eu acho que é importante para a gente ver que tem coisas que a gente vê que é muito normal, mas não é normal. Tá na hora de quebrar mesmo. Tá na hora de extirpar pela raiz, seja uma coisa própria, seja um preconceito, seja uma forma de ver as coisas e a sociedade. Né? E aquele que concorda ou discorda de alguma coisa relacionada a essas manifestações é o que nos define e mostra a verdade da pessoa. Não fique braba se você descobrir que um vizinho teu é racista e fascista. Não fique braba porque a pessoa está tão encolorizada com a questão racial. Isso mostra a verdade da pessoa. Então essa pandemia está mostrando verdades das pessoas. E não adianta ficar braba. O que você pode pensar assim, eu vou continuar sendo amiga dela, eu vou continuar seguindo ela nas redes sociais, eu vou ouvir o que essa pessoa tem para falar, ou realmente acho que tá na hora de eu escolher o feijão das amizades. É assim. Deus nos deu livre-arbítrio, mas também nos deu inteligência e nos concede sabedoria pelo Espírito Santo. Então vê lá o que você está vendo, mas vê lá também se essas coisas te chamam a atenção ou não. Né? É muito importante descobrir a nossa verdade também. Então, que nessa semana você descubra a sua verdade, que a verdade seja Jesus, que o Espírito Santo te ilumine, você possa estar fazendo, não precisa muitas coisas, mas faça algo que realmente tire os espinhos do coração do Sagrado Coração e do Imaculado Coração de Maria. Sempre é bom confortar os corações sagrados, né, de Nossa Senhora e Senhor Jesus nesse momento. É um momento muito propício. Deus abençoe você, sua casa, e Deus nos proteja nesse momento tão difícil.